Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa Meetup virtual com Acordo Certo. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma rápida checagem de som. Se vocês conseguem me ouvir, por favor, digitem sim na aba de perguntas no painel de controle que aparece para vocês. Tá, já recebi algumas respostas aqui. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje para entender por que você deveria adotar a inteligência artificial no seu negócio e como utilizá-la a seu favor. Meu nome é Bruna Smith e eu sou coordenadora de marketing aqui na H2O e eu vou começar esse encontro virtual apresentando os nossos convidados nesse bate-papo. O nosso primeiro convidado, Daniel Garbulho, é vice-presidente da H2O para a América Latina e tem mais de 20 anos de experiência desenvolvendo negócios na região, ajudando clientes a encontrarem soluções inovadoras para os seus desafios. Daniel possui um MBA da Northwestern University e diversos cursos de extensão sobre estratégia e business development. Nosso segundo convidado da noite é o Roberto Góes, Head de Business Development na Acordo Certo. Roberto é formado em Ciências da Computação, com pós-graduação em Gestão de Projetos, MBA em Finanças e mestrado em Biotecnologia. Sua experiência foi adquirida ao longo de mais de 20 anos, construindo fortes relacionamentos com parceiros e clientes de diversos segmentos, como financeiro, internet, saúde e serviços. Bom, antes de passar para os nossos convidados, eu gostaria de compartilhar que após o bate-papo entre eles, vamos ter alguns minutos para perguntas e respostas. Então, vocês podem ficar à vontade para enviar as suas perguntas ao longo das apresentações e a gente vai fazer o possível para responder todas elas. Então, agora, sem me estender muito, vou passar a palavra ao Daniel. Bruna, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter organizado, e a gente sabe que o desafio que está sendo organizar um meetup. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Roberto pelo tempo dele. Roberto, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe, nesses tempos pandêmicos ou nesses tempos malucos, a gente nunca sabe exatamente que adjetivo utilizar, mas muito obrigado por continuar prestando essa lealdade pela parceria que a gente vem montando ao longo do tempo, né? Eu primeiro queria agradecer, então, também a todo mundo que está participando. A gente vai ter bastante tempo para responder perguntas. Espero que a gente seja um webinar bastante proveitoso. E a ideia é que a gente faça um bate-papo, e como um bate-papo, a ideia é fazer uma coisa mais informal possível. E aí, Roberto, obrigado mais vezes pelo seu tempo. Eu queria ouvir um pouco de você. Eu queria entender um pouco, me conta de onde veio a história do Acordo Certo, porque a gente sabe que a gente tem uma massa muito grande de brasileiros que necessitam gerenciar suas dívidas. Enfim, não vamos entrar aqui numa discussão política porque não é o caso, mas me conta um pouquinho da onde surgiu a ideia do Acordo Certo e por que isso está dando certo. Legal, Daniel. Obrigado você pelo convite, obrigado H2O. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e falar em nome da Acordo Certo. Bom, a história da Acordo Certo remonta a 2016, basicamente, quando o nosso CEO, Gilson Sá, e o nosso CTO, André Monteiro, assumiram a Acordo Certo. Eles idealizaram. Na verdade, a Acordo Certo foi idealizada por uma outra pessoa, mas tinha um viés de acordo coletivo, ou seja, pegar várias pessoas que têm uma dívida em determinado credor, num banco, numa varejista, numa empresa de telecomunicações, etc., e ir negociar em lote, digamos assim. Acabou que essa ideia não emplacou, e quando o Gilson e o André assumiram, eles idealizaram a Acordo Certo para fazer um acordo individual, ou seja, de consumidor para consumidor. E
Basicamente, a Acordo Certo tem, e isso é um ponto muito arraigado hoje na nossa cultura, é uma empresa data-driven, ou seja, focada de fato nos dados. Então, a gente desafiou o status quo do mercado tradicional, que é muito afeito a uma enormidade de pessoas, um espaço físico enorme, e nós desafiamos isso com infusão de muita tecnologia, olho no dado e foco no consumidor inadimplente. Então, de lá para cá, nossos números são superlativos. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos mais de 8 milhões e 500 mil consumidores inadimplentes cadastrados. Nós fazemos mais de 200 mil acordos por mês. O acordo, só para homogeneizar o entendimento é uma pessoa que tem uma dívida com determinada empresa, vem até a Acordo Certo, com uma pletora de ferramentas, de tecnologia que a gente tem, e faz um acordo, ou seja, a promessa de pagamento daquela dívida. Nós fazemos mais de 200 mil transações como essa por mês. A gente tem mais de 40 milhões de CPFs passíveis de serem acionados, ou seja, a soma da base de todos os nossos parceiros, mais de 40 milhões de CPFs e mais de 55 bilhões de reais em valor a serem cobrados. Então, hoje, com o foco nesse consumidor, nós temos um NPS de 68. Ou seja, de fato, a gente está levando uma experiência para o consumidor, até então, acostumado a receber ligações excessivas. O Brasil, para se ter uma ideia, hoje tem dados de pesquisa chancelados através de pesquisa. O Brasil é spam call. Uma pessoa chega a receber 65 ligações em um único dia cobrando uma dívida. A gente tirou todo esse aparato em infusão de tecnologia. A gente não usa telefone, a gente usa bastante acionamento via Google, Facebook, Instagram, SMS, e-mail. Então, a gente está levando uma experiência para o consumidor muito boa. A rebote disso tudo, a gente conseguiu o quê? Com foco no consumidor, vários credores, né, que aqui a gente chama de parceiros, então os grandes bancos, varejistas, empresas de telecom, educacional, veio até a plataforma por quê? Porque hoje em dia se valora muito mais do que se valorava antes os consumidores. Afinal, a cobrança a qualquer preço, ou seja, a ligação desgastante, etc., etc., faz com que o consumidor crie uma certa ojeriza pela marca. Enquanto o Acordo Certo traz o consumidor para perto, para fazer com que ele volte à roda de consumo, de crédito e etc. É importante frisar que a Acordo Certo, o Dilson, nosso CEO, tem isso muito no nosso discurso. A gente não acredita, e aqui eu acho que é importante esclarecer isso, que o tradicional e o digital não são excludentes, eles são concomitantes. Ou seja, existe sim espaço para o tradicional. Mas, em dias atuais, quem dirá esse momento que nós estamos passando, não é mesmo? O digital se torna praticamente impossível você ter alguma estratégia de negócio que não tenha uma perna no digital. Então, muito sucintamente, essa é a história da Acordo Certo. Esse é o nosso posicionamento e é isso que a gente tem feito desde lá, finalzinho de 2016, até hoje, com bastante sucesso, com a ajuda de parceiros como vocês da H2O. Obrigado, Roberto. Você sabe que, eu não sei se você conhece essa história, desculpa jogar isso aqui, a gente não combinou isso previamente. Eu não tenho muito tempo de H2O e eu não sei se você sabe que a Acordo Certo foi o primeiro cliente que eu fui visitar assim que eu fui contratado. E é engraçado porque você imagina, quando você vai numa empresa, que na verdade vocês não são uma empresa de cobrança, né? Vocês são uma coisa que está nesse meio justamente para fazer esse processo de estratégia. Eu fiquei impressionado porque eu imaginava que eu fosse chegar e teria um call center enorme, né? Teriam centenas e centenas de pessoas ali sentadas tentando fazer o acordo, fazendo justamente o que você falou que não tem que ser feito, e eu concordo plenamente. E aí eu fiquei positivamente
impressionado quando eu vi uma empresa de um tamanho extremamente enxuto, com gente trabalhando, né? Mas trabalhando muito bem numa estrutura e conseguindo fazer umas coisas. E aí, parte da minha lição de casa, eu felizmente ou infelizmente acabei não tenho nenhuma dívida, mas eu entrei no site de vocês e eu fiquei impressionado com a facilidade que é você entrar, procurar por uma dívida que vai estar no cadastro, enfim, e poder fazer isso, fazer a negociação da maneira correta. O André, que é o CTO, acabou me mostrando isso. Eu fiquei muito bem impressionado, que eu acho que mostra um pouco o sucesso que vocês estão tendo. Ele está muito ligado também a essa facilidade de uso, sem perder o contato da parte não digital, que ela é fundamental e precisa acontecer até hoje. Mas eu queria pegar uma frase que você falou. Nós somos uma empresa hoje que somos uma empresa focada em dados, né? Sem a gente entrar em detalhes ainda de inteligência artificial, eu queria entender o seguinte: o quanto a gestão efetiva do dado de vocês realmente faz diferença para o negócio de vocês. Porque quando a gente fala de dados, dado todo mundo tem, né? Toda empresa tem. Ela vai ter no faturamento, ela vai ter na distribuição, ela vai ter na logística, ela vai ter nas pessoas. Mas o quanto a empresa que vocês falaram muito bem, essa coisa do data-driven, faz diferença para o negócio de vocês? Bom, faz total diferença, porque a primeira questão é que a área de recuperação de crédito, onde a gente tem basicamente a nossa maior prestação de serviço hoje recuperação de crédito, apesar da gente estar plugando alguns outros serviços e produtos para, de fato, cumprir com o nosso objetivo, que é levar o consumidor ao bem-estar financeiro, mas nosso carro-chefe hoje é, de fato, recuperação de crédito. É uma área, sabidamente, que sempre lidou com muito dado. Muita transação de dado do credor, né? No caso a gente chama de primeiros, para a recuperação de crédito. Sempre houve essa troca de dados, sempre houve um volume muito grande de dados. A grande diferença aqui para nós é que, como o André, inclusive, fala num evento que a gente faz anualmente, aí, semestralmente, na verdade, o ponto principal nosso foi criar a nossa fonte única da verdade. Por quê? Com esse arcabouço, de fato, a gente conseguiu aproveitar essa enormidade de dados e entender, inclusive, quando não é o momento de acionar aquele determinado consumidor. Ou seja, como você comentou, o dado está aí. Né? É importante frisar, por exemplo, quem nunca recebeu uma ligação procurando a Joelma no celular, mas na verdade é o seu celular. Roberto, desculpa te interromper. Eu recebo no meu e-mail pessoal uma pessoa procurando meu Zequidec, alguma coisa assim, que eu nem sei quem é, de uma dívida de um cliente, de uma empresa que eu não conheço. Eu sei bem o que você está falando, entendo essa dor. Então, você tem muito dado, e você tem, inclusive, dados que têm que ser curados. Por isso que como o André Monteiro, nosso CTO, sempre frisa, essa fonte única da verdade. Para quê? Para não existir interferências. Interferências, inclusive, maléficas para a gente acionar o carro erroneamente. É óbvio que a gente não dá imune ao erro, óbvio que a gente também erra, mas a partir do momento que a gente construiu esse arcabouço de dados, essa fonte única da verdade, para lidar com todos os dados que entram na cor do certo, e aí vale frisar aqui, nós seguimos à risca, mesmo com a não chancela aí da LGPD, todas as regras inerentes à LGPD a gente já segue. Para quê? Para usar esse dado com maestria. Não é à toa que nós, ano após ano, batemos recorde, crescemos 3 vezes ano após ano e levamos esse resultado estrondoso para vários dos nossos parceiros. Uhum. E, Roberto, sabe o que eu acho interessante? Essa
gestão do conhecimento baseado em informação. Porque sabe o que é engraçado? A gente vê, e isso é bastante comum, empresas falando, não, nós somos uma empresa focada em dado, e trabalhamos em dado e fazemos com os dados. Mas na hora que ela transforma esse dado em informação e essa informação em tomada de decisão, a gente descobre que há uma desconexão muito grande. E aí a pergunta que eu te faço é, qual foi o momento que o Acordo Certo percebeu que só a informação não era suficiente, que vocês precisavam de uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar esse modelo? Porque vocês têm cientista de dados, vocês são uma empresa de tecnologia, né? Eu acho que antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, vocês são uma empresa de tecnologia. A pergunta que eu te faço é, legal, mas qual foi o momento que falou assim, cara, a inteligência artificial vai fazer a diferença no nosso processo? Isso aconteceu, foi um processo natural, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Boa. Na verdade, foi um processo natural, um processo perene, né? É um processo que ainda continua, é um processo vivo. Na verdade, lá atrás, de novo, o André Monteiro, nosso CTO, criou alguns modelos preditivos, dos quais, basicamente, existia um modelo de predição para entender a probabilidade da pessoa, do consumidor inadimplente, vir e se cadastrar. Afinal, ele precisa fazer o cadastro na Acordo Certo para visualizar as dívidas. Um modelo preditivo para entender a probabilidade desse consumidor inadimplente vir e, eventualmente, fazer um acordo. Uhum. E também a probabilidade desse cara, eventualmente, quebrar esse acordo. De novo, para contextualizar todos, quebrar um acordo significa o cara pagou a primeira parcela ou não pagou, mas venceu a primeira parcela e ele não pagou, quebrou o acordo. Pagou a primeira parcela, pagou a segunda, pagou a terceira, venceu a quarta, não pagou, quebrou o acordo. Então, também um modelo preditivo para entender a probabilidade desse consumidor inadimplente eventualmente quebrar esse acordo. Bom, num dado momento, o próprio André começou a entender quais modelos desafiadores existiam para vir e se acoplar ao nosso modelo e desafiar. Ou seja, a gente está lidando aí com estatística, né? Com probabilidade, os modelos têm toda essa tendência aí de entender comportamento, etc, etc. E aí o André, em busca de várias ferramentas, de várias interações, inclusive com cientistas de dados do exterior, encontrou a H2O. Inclusive, é uma história interessante que foi um russo que a gente teve contato que falou sobre a H2O. Você vê o mundo globalizado, né? Nós ajuda bastante, né? Conectamos com um russo e o russo falou sobre sobre vocês, sobre a H2O. E foi muito importante para nós, porque ao passo que a gente conseguiu configurar para desafiar a H2O com todos os modelos intrínsecos à ferramenta, desafiar o modelo que nós já tínhamos em produção, o incremento foi substancial. Eu não tenho esses números aqui de cabeça, mas obviamente depois posso compartilhar com todos. Roberto, não se preocupa, não é esse o caso. Substancialmente todos os modelos preditivos que nós tínhamos e trouxe vários insights para nós. Porque, afinal de contas, quando nós implantamos a H2O, nós éramos, se não me falha a memória, em 16 pessoas. E o André, inclusive, brincava que ele tinha um cientista e meio de dados. Ou seja, a ferramenta veio ajudar demais a gente, porque tem muito processo intrínseco à ferramenta, muito modelo intrínseco à ferramenta, que nos ajudou a fazer um ramp-up muito rápido. Então, isso foi um ganho brutal para nós. Obviamente, como eu falei, o processo é vivo. Hoje, a gente continua nessa interação muito grande com vocês para entender como cada vez mais desafiar esses modelos
e ir galgando cada vez mais êxito. Sabe o que é bom, Roberto, ouvir de você, e aí, independente, deixa eu contar um pouco do que a gente tem feito em outros lugares e não só na Cor do Certo, porque a H2O começou como uma solução open source e depois começou a crescer muito no mercado financeiro. Financeiro, telecom e seguros normalmente são mercados mais de vanguarda, como é que a gente pode, se for dizer da maneira mais correta, né? Mas eu vou contar um exemplo de um cliente que nós temos, infelizmente ele ainda não está no Brasil, mas ele atende a região da América Latina. O cara coleta mirtilo, aquele que o americano chama de blueberry, né? Blueberry. Você imagina esse cara com um produto extremamente perecível, ele precisa primeiro saber, desculpe, o tempo da colheita da maneira correta, como distribuir e como entender as melhores rotas de logísticas para fazer com que essa semente chegue ao consumidor final, essa fruta, né, chegue até o consumidor final de uma maneira utilizando a melhor cadeia de logística. E eu posso ficar discorrendo por vários clientes, mas eu vou falar esse e depois vou falar outro em específico. Eles também criaram modelos utilizando a nossa ferramenta e hoje eles conseguem otimizar rotas, inclusive rotas aéreas, para que o produto chegue em menos de 24 horas da colheita até o supermercadista. Então, ele conseguiu primeiro ser mais rápido, ele conseguiu ser mais efetivo e, além de tudo, ele melhorou demais o processo dele de produção para atender o consumidor final. Isso é um exemplo. Outro exemplo que a gente vê acontecendo muito por exemplo, bancos. O que os bancos utilizam muito tecnologia ou inteligência artificial? Utilizam para proteção de fraude, para saber se o empréstimo que ele está dando é um empréstimo. Da mesma maneira que vocês falam, olha, eu quero saber se esse cara vai quebrar o acordo na primeira, na segunda, na terceira ou na última parcela, porque isso é ruim para todo mundo. Os bancos também utilizam, eles pegam informações de empresas de credit scoring, mas eles cruzam informações com outros bancos de dados para saber se eu posso te dar um empréstimo a juro mais barato. A gente sabe que o Brasil ainda tem algumas dificuldades, os bancos têm alguma dificuldade em redução de juros, mas isso é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência trabalhando fora. Eu tenho, por exemplo, indústrias petrolíferas, por exemplo, no Japão, que utilizam nosso software para saber qual que é o melhor lugar ou qual que é a probabilidade maior de eu fazer uma perfuração em alto mar e conseguir petróleo. Então, o que é legal de ver da tecnologia em si, e a gente simplesmente trabalha na ativação dessa plataforma, é legal ver o quanto a gente está ajudando clientes de qualquer tamanho a criar modelos preditivos que façam diferença no negócio, independente do negócio que seja, que possa ser uma empresa que colhe e vende mirtilo, a uma empresa petrolífera fazer uma diferença enorme e ser mais competitivo. E aí eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte, porque a gente sabe que, e vocês têm competidores no mercado, a gente sabe que esses competidores, eles ainda não se utilizam de ferramentas de inteligência artificial, acabam trabalhando de maneira mais artesanal. O que vem aí por aí para vocês? Quer dizer, o que o Acordo Certo está planejando para o futuro? Só pegar um gancho com o seu exemplo, para nós aqui também é muito importante, a gente sempre fala que o simples não é fácil, né? Muitas vezes a gente se vale de ferramentas que são utilizadas já há muito tempo, por exemplo, o SMS, né? Uhum. Grandes empresas que fazem recuperação de crédito utilizam demasiadamente essa ferramenta e é muito boa. O SMS é uma forma ainda bastante utilizada e muito boa, tem uma resposta muito boa. A grande questão é que com inteligência artificial e o uso de machine learning focado em eficiência, que é um dos nossos pilares aqui na Cor do Certo, eu consigo, através
desses modelos preditivos, inferir, por exemplo, a probabilidade do cara fazer um acordo dado que ele clicou 2 vezes no último link de SMS que eu mandei para ele. Que Então, legal. você vê, ao passo que é uma ferramenta, é um meio, né, o SMS, já bastante difundido, bastante utilizado, mas ao passo que eu trago uma ferramenta que usa, de fato, machine learning para entender os modelos, né, para melhorar esses modelos preditivos, essas variáveis começam a valer ouro. Então, isso a gente tem até uma piada interna que esse é usar o dado ao favor da recuperação de crédito, ao favor de levar o consumidor ao bem-estar financeiro, é o nosso secret sauce, ou seja, é o nosso molho secreto. Muito legal. Respondendo objetivamente sua pergunta, o que vem por aí, né? Como eu falei, o nosso carro-chefe é a recuperação de crédito hoje. A gente faz mais de 200 mil transações como essa por mês. Só que a gente percebe o quê? Percebe que muitos consumidores vêm até nós. A gente hoje tem mais de 3 milhões de acessos por mês na plataforma. E muitos querem fazer a negociação, mas não conseguem naquele momento. Ao passo que a gente começou a entender o seguinte, por que não acoplar outros serviços e produtos para ajudar esse consumidor a alcançar o bem-estar financeiro? Então, o que nós temos já em produção? A gente trouxe um marketplace de crédito. Então, a Acordo Certo não dá crédito a ninguém, mas plugamos vários parceiros de crédito para entender, fazer uma anamnese, né? Fazer uma leitura daquele consumidor que está na plataforma e, eventualmente, tem o desejo de obter crédito. Então, isso também é uma forma da gente auxiliar ele a alcançar o bem-estar financeiro. Como esse, alguns outros produtos que a gente vem desenvolvendo internamente, vários, eu posso aqui falar de alguns, mas a gente tem no mínimo uma meia dúzia, todos focados em beneficiar o consumidor final. Esse é o nosso grande objetivo. Então, o que vem por aí? Entender as especificidades dos nossos parceiros, então as grandes varejistas, os grandes bancos, as empresas de telecomunicações, as empresas educacionais, entre outros segmentos, e entender o seguinte, como a gente pode trazer a rebote alguns benefícios que esses parceiros já têm, né? Não vamos inventar a roda de novo, mas vamos usar toda essa capacidade, inteligência de dados que a gente tem para trazer esses parceiros conosco e ofertar melhores condições de acordo, eventualmente um benefício adicional àquele consumidor que está honrando as suas parcelas, está terminando de pagar o acordo e efetivamente alçá-lo à roda de crédito de novo, à roda de consumo e etc. Então, a gente tem focado bastante neste caminho. Roberto, obrigado. É sempre bom ouvir vocês, é sempre um prazer enorme ouvir vocês. Eu simplesmente sou apaixonado por temas de negócio e é legal ver vocês crescendo. Se a Bruna apareceu, é porque deve ter um monte de perguntas já para a gente. Sim, então, temos algumas perguntas cara, aqui. A gente marca essa conversa depois para a gente continuar falando, mas se a Bruna apareceu, é porque tem muita gente querendo falar conosco. Diga, Bruna. Então, gente, temos algumas perguntas aqui e eu vou começar com a primeira pergunta, que é para o Roberto, tá? Ele já até tocou um pouco nesse assunto, mas tem uma pessoa querendo saber qual é o primeiro passo para a implantação de machine learning em uma empresa. Bom, é difícil arriscar uma resposta aqui, mas vamos lá. Baseado no que a gente, na nossa realidade, aqui na Acordo Certo, e de novo, o André Monteiro, nosso CTO, o Dilson Sá, o nosso CEO, sempre preconizaram aqui essa fonte única da verdade, a qual citei no começo da nossa conversa.
porque esse é o ponto primordial, essencial, para que os dados sejam utilizados de maneira inteligente, para você conseguir plugar, eventualmente, uma ferramenta, né, como a H2O. Porque senão você tem silos distintos que muitas vezes não se falam, então você não consegue ter um modelo assertivo. Então, cada hora você está lidando com um dado oriundo de um lugar, você não tem uma curadoria muito boa desses dados que estão totalmente espalhados. Então, o primeiro passo, eu arrisco a responder, seria criar essa fonte única da verdade, que a partir daí você consegue andar com um modelo bastante efetivo. Foi o que nós fizemos na Cordyceps. Você tem alguma coisa para completar, Daniel? Não, na verdade, eu acho que funciona mesmo assim. Uma coisa que a gente percebe em clientes, e a gente tem visto maturidades diferentes em clientes diferentes, é que se o cliente não tiver uma percepção de como os dados vão ser utilizados, ele não vai conseguir implementar um modelo de inteligência artificial. A gente costuma brincar, é aquela história de que entra porco e sai salsicha. Se o dado entra ruim, ele também vai sair ruim, né? Não são os modelos de inteligência artificial que vão melhorar o processo. A gente pode até ajudar nisso, mas se não tiver a fonte única da verdade, isso é uma das grandes máximas. E olha que eu trabalho com inteligência, com gestão de dados há muitos anos, e eu sei que isso é uma máxima de mercado, ela não vai funcionar. Tá bom, a gente recebeu uma pergunta aqui também. A LGPD irá de alguma maneira trazer algum entrave para a operação? Fiuza perguntou. Posso eu responder essa? Pode, claro. Vamos lá. A LGPD é uma coisa que está mudando muito a maneira, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque ela, na verdade, ela tende a proteger o usuário contra possíveis exposições de mercado relativas à exposição de usuário. Então, aquela história que aconteceu, por exemplo, com o Facebook e a Cambridge Analytica, né? A ideia não foi baseado nisso, mas a LGPD ela acaba protegendo, a ideia é proteger o usuário. Eu acho que tudo vai depender de como a informação ela é protegida ao longo do tempo. Tá? Então, como ela é protegida ao longo do tempo, eu não vejo como, porque, na verdade, quando o usuário entra dentro do acordo certo, ele mesmo, ele é o responsável por fornecer as informações dele. Eu não consigo ver como isso pode afetar, de alguma maneira, a LGPD. Ela vai fazer, na verdade, com que o acordo certo tenha a melhor maneira de trabalhar em cima do dado do usuário que ele forneceu. Eu, sinceramente, não vejo como isso pode... Pelo contrário, vai ajudar e não atrapalhar o modelo do acordo certo. Eu só complementaria que a gente tem uma preocupação muito grande, não é à toa que desde o princípio a gente estruturou todo o nosso arcabouço tecnológico para lidar com o dado e principalmente rastrear o dado, que é um ponto fundamental da LGPD. Então, com certeza, as empresas que fazem uso de dados que comumente se fala enriquecidos e não tem a rastreabilidade de onde veio aquele dado, como se conseguiu aquele dado, etc., sem dúvida nenhuma, pautado no que a LGPD preconiza, terá problema. Mas nós sempre nos preocupamos com essas questões vinculadas à LGPD. Beleza, eu estou recebendo muitas perguntas técnicas, então eu vou lançar uma enquete aqui agora para ver quantas pessoas estão interessadas em, de repente, ter uma segunda meetup mais focada na parte técnica desse case.
Então eu vou lançar agora e aí vocês respondem para a gente. Você sabe, Bruna, é legal você ter soltado isso. Esse assunto, ele acaba despertando também um interesse muito técnico. Roberto, desculpa mais uma vez te jogar aqui sem ter alguma coisa combinada. O que você acha da gente colocar o meu pessoal técnico com o teu pessoal técnico e de repente a gente fazer uma nova meetup mais técnica? Com todo prazer e com toda certeza. Para a gente Perfeito. vai ser um prazer participar. Tem nossos cientistas de Legal. dados que com certeza quererão participar. Então vamos dar só mais uns segundinhos aqui para ver se Tá bom. mais alguém quer votar. Gente, 30 segundos. E... Pronto. Então a gente tem mais uma pergunta aqui. Essa é para o Roberto. Roberto, as empresas que usam com destreza o machine learning, elas normalmente são muito fechadas. O que fazer para conseguir dicas e orientações de quem já utiliza essas ferramentas de inteligência artificial e machine learning? Excelente pergunta. Isso eu vejo muito no nosso dia a dia, né? Eu acho que a grande diferença, e eu acho que o que de fato faz esse ecossistema de startups ser tão brilhante é a abertura das pessoas em genuinamente compartilhar as coisas. Ninguém é dono de uma receita perfeita que vai mudar tudo, etc. Nas pequenas empresas, como a Cor Certa, ainda é uma pequena empresa, temos pouco mais de 30 pessoas. O Gilson, que é o nosso CEO, sempre fala: vamos conversar com as pessoas, vamos conversar com as outras empresas, vamos conversar com todo o ecossistema, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo aí fora. Ao passo que as grandes empresas, e aqui não é uma crítica, é uma constatação, ao ponto que elas são tão grandes, muitas vezes não se tem uma clareza do que eu posso falar, com quem que eu posso falar, então, na dúvida, não falo nada com ninguém. Então, essa questão das grandes empresas, realmente é mais difícil você chegar numa grande empresa, numa multinacional, e conversar com o cientista de dados deles, e o cara abrir as informações de, putz, eu usei tal ferramenta que tal, o cara me recomendou, e eu participei de um fórum, e o cara falou isso, mas a gente testou isso e não deu certo, a gente migrou para aquilo, etc. Quando as startups têm muito prazer em compartilhar essas coisas. Então, se eu posso dar uma resposta, foque nas pequenas empresas que fazem uso de machine learning, inteligência artificial, que as dicas serão mais genuínas e muito mais completas. Legal, legal, é um belo ensinamento. Vou anotar isso aqui, cara, gostei. Obrigado, Roberto. Bom, a gente tem mais perguntas aqui. Essa aqui é para o Daniel. Daniel, a H2O tem algum exemplo de soluções de inteligência artificial para questões da porta para dentro? Employees, People Analytics? Tem. Um dos maiores clientes que nós temos nos Estados Unidos, e aí eu vou ser suspeito para falar, é a ADP. E antes de vir para a H2O, eu trabalhava na ADP. Né? Eu tinha o mesmo cargo que eu tenho de vice-presidente de vendas para a América Latina, eu tinha o mesmo cargo na ADP. Sim, então o que a ADP faz? Ela consegue utilizar ferramentas de inteligência artificial, e esse case tem inclusive um vídeo nosso publicado no nosso website, h2o.ai. Eu não sei exatamente quem perguntou, mas se tiver qualquer problema, Bruno, depois você me conecta a ele, vai ser um prazer fazê-lo. Mas, basicamente, então, o que a ADP usa? Ela faz pesquisa de clima, ela trabalha em cima de modelos preditivos para saber qual que é a chance de um funcionário ir buscar e conseguir um outro emprego baseado em people retention. É um case muito legal, eu convido quem fez essa pergunta a procurar nosso site. Se tiver dificuldade, me aciona no LinkedIn, vou ter um prazer em demonstrar esse caso com maiores detalhes. Mas
A ADP hoje é uma das maiores empregadoras do mundo, para quem não sabe, é uma empresa que é um provedor de folha de pagamento global, e eles usam super bem a solução. Tá bom, obrigada. Temos mais uma aqui. A H2O fala em democratização da inteligência artificial. Na prática, o que isso significa? Acho que é para você. Bom, acho não, tenho certeza Eu imagino que é para mim, Daniel. né? Imagino que é para mim. Olha só, na verdade, a ideia da H2O começou como uma empresa de poder compartilhar conhecimento. Começou como uma solução de código aberto, né? Não é uma solução proprietária. A ideia de democratizar, o que está por trás da democratização? Eu acho que o Acordo Certo talvez seja o melhor exemplo do que a gente fala de democratização. É poder pegar uma coisa que é proprietária nossa e você pode utilizar linguagens e receitas de outros fornecedores e ligar no nosso sistema e fazer com que o nosso sistema trabalhe em modelos preditivos que necessariamente não sejam nossos. Olha a beleza do negócio. Eu acho que o grande lance que nós temos como empresa é não ser egoísta ao ponto de só minha solução é perfeita, só minha solução funciona. A gente pode trabalhar com receitas que foram feitas. Eu tenho, por exemplo, clientes, nós temos clientes, e você sabe muito bem disso, Bruna, que utilizam receitas que o Facebook criou de inteligência artificial, que o Google criou de inteligência artificial, que o Wells Fargo, que o Bradesco criou de inteligência artificial. A gente se utiliza dessas receitas para utilizar dentro do nosso processo para servir outros clientes. Eu acho que a democratização da inteligência artificial passa em compartilhar o que nós sabemos para os nossos clientes. Espero ter respondido Sim. De maneira correta. Tenho mais uma pergunta aqui que eu acho que os dois podem dar a sua opinião. O que uma empresa realmente ganha utilizando uma solução como a da H2O? Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas se tiver mais algum detalhe que vocês queiram dar, números, enfim. Roberto, quer ir primeiro? Olha, você, como convidado, você sempre tem preferência. Eu arriscaria dizer uma palavra: eficiência. Muita eficiência. Porque ao passo que eu consigo utilizar mais informações a benefício do meu negócio, nesse caso, recuperação de crédito, eu consigo acelerar uma série de outras derivadas. Então, com certeza, eficiência. Eu acho que além de eficiência, Roberto, e obrigado por reconhecer isso, é nós, né? Eu acho que é a gestão do conhecimento. Uma coisa que a gente tem percebido, e eu tenho percebido, eu tenho, como eu falei, pouco tempo de H2O, mas o que eu tenho visto a gente percebe que às vezes as empresas passam meses tentando criar algum processo, e quando a gente mostra este processo rodando dentro da nossa ferramenta, às vezes em questões de horas, perguntas que eram se questionadas ao longo de meses, elas acabam sendo respondidas. Eu acho que a grande vantagem, então, Bruna, falando do nosso lado, e aí eu peço desculpas porque eu não gosto muito de utilizar termo em inglês, mas é o que a gente chama de time to market, quer dizer, é o tempo de criação de uma ideia e a implantação dessa ideia e a execução dessa ideia no mercado. Eu acho que a H2O traz uma diferença muito grande, não só do que o usuário faz, mas também do que as outras ferramentas fazem. E o mais importante que eu acho que a H2O tem feito de uma maneira bastante clara e única é a maneira como a gente se relaciona com a comunidade científica, né? A comunidade científica, o cientista de dados, ele é o core do nosso negócio. Lá vou eu falando outra palavra em inglês, mas a comunidade científica, nós precisamos do usuário final. O Roberto é um típico exemplo de que se beneficia da nossa solução, mas a gente não pode esquecer nunca que o cientista de dados é a base da criação do nosso modelo. É isso, gente. O nosso tempo está esgotando.
A gente recebeu algumas perguntas técnicas que a gente pode direcionar depois, tá? E, inclusive, a gente vai estudar, fazer uma segunda meetup, mais focada na parte de ciência de dados. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa troca. Fiquem ligados que em breve vamos anunciar as nossas próximas meetups virtuais. E é isso, queria agradecer aos nossos convidados, Roberto e Daniel. Eu queria agradecer, na verdade, eu vou fazer aqui um convite público. Roberto, nós precisamos pedalar juntos assim que o mundo permitir. Assim Por que favor. permitir, com certeza iremos. Agora, aproveitando, Acordo Certo, até em função da pandemia, lançou recentemente um projeto chamado Acordo do Bem, para ajudar famílias que têm dificuldade e vivem em pobreza extrema, principalmente nessa época de pandemia. Quem puder acessar acordodomem.acordocerto.com.br para ajudar, é uma iniciativa da Acordo Certo para auxiliar essas famílias. Só para deixar uma mensagem aí. Não, obrigado. Bem, não, que bem. ótimo, Roberto. A gente fica muito feliz com isso e mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Em nome da H2O, por favor, agradeça a todos do Acordo Certo pela parceria, pelo tempo. Agradece a Belisa do marketing que trabalhou com a Bruna para fazer isso acontecer. Bruna, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Eu espero que a gente possa se falar novamente em breve. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.